Marília derrubou. Aqui, ó. Quem dava? Meu Deus do céu, custa caro, ela me falou. E aí, gente, eu estou aqui com as minhas amigas de algum tempo e a gente estava conversando bastante coisa nos bastidores e eu falei assim, cara, vamos gravar um mini podcast. Eu não sei se isso vai ser um podcast mesmo de verdade. Eu gostaria de a gente, de alguma forma aqui, compartilhar algumas coisas que eu acho que cada uma delas tem vivido, especificamente com o Senhor, e de alguma forma compartilhar isso e também deixar registrado. A gente está num lugar super legal, que a gente já estava planejando já fazia um tempo para estar aqui. E conseguimos estar aqui, não com todas, faltou duas. Uma porque é muito corrida, outra porque está fora do país. Mas tantas coisas que o senhor está fazendo e elas não sabem, mas eu quero ser só a host desse podcast. Então, roda a vinheta, porque eu estou com as minhas amigas aqui. Bom, essa é a Pri. Fala aí, Pri, se apresenta. Oi, eu sou a Pri e a gente já tem quanto tempo de amizade? Nossa. Acho que 8, 9 anos. Por aí. E acho que eu sou a mais velha aqui do grupo. Tô do seu lado. Eu tô ali do lado também. Mas eu sou a única carioca do grupo também, inclusive. E tô muito feliz a gente estar junto aqui se reencontrando depois de tanto tempo. Marília, com você. A Marília, pessoal, abre um parênteses aqui, ela é host, né? Nível alto, Papo de Mulher Cristã, já tem uma plataforma, inclusive deixo aqui a indicação para você assistir o Papo de Mulher Cristã, escutar no Spotify e também tem no YouTube, deixo aqui embaixo, tá? Host, então assim, abre parênteses, fecha parênteses, vou deixar ela se apresentar. Oi, gente. Acredito que a maioria do nosso público vai ser meninas, né? E meu nome Bom, meu nome é Marília, não vou falar minha idade e sou advogada. E é isso, tô muito feliz de estar aqui. Ela pegou a gente de surpresa, tá? É isso. Boa. E Berê. Era só um rolê entre amigas. Exatamente. Mas acabou virando um podcast. Eu sou a Berê, mas meu nome é Roberta. E elas me chamam de Berê, né? Mas é muito bom. Mas eu sou de Paulínia, né? Agora estou morando em Paulínia. E eu sou terapeuta ocupacional. A gente se conheceu meio que na universidade, na igreja, amiga da igreja. E assim, e foi uma amizade que o Senhor nos deu de presente mesmo, mas não só como amigas que contam etapas da vida, mas como uma aliança mesmo que o Senhor nos concedeu assim para caminharmos juntas em diversas estações, independente de onde a gente está. Muito bom. Eu acho que para começar, eu já vou deixar aqui, ó, com ela que ela já iniciou, já se apresentou. Acho que meu papel que não se apresentar, vou deixar minha apresentação na descrição. Não. Mas assim, eu gostaria que depois a gente entrasse na pauta sobre amizade já, tá? Mas eu sou Isadira, tenho 28 anos, sou fisioterapeuta por formação, mestre em fisioterapia, doutoranda agora. Doutora! Mas E boiadeira. Mas hoje eu estou dentro de uma atuação de marketing, dentro de uma empresa da área da saúde, trabalhando mais na área da saúde. E é isso, assim. Mas eu gostaria da gente iniciar esse papo aqui falando sobre isso, né? O que as amizades que o Senhor, Ele prepara na sua vida, e você pode falar da gente, claro, mas você pode falar das outras amizades também. Quanto é importante a amizade no reino de Deus? Nossa, a amizade no reino de Deus, ela é muito importante porque ela nos sustenta em várias estações da nossa vida. Sejam aquelas estações que nós estamos tão apaixonadas por Jesus, tão apaixonadas por servir a igreja, pelos planos e propósitos que o Senhor tem, mas como naquelas que nós estamos desanimadas, estamos cansadas, não temos força para orar. É aquele pedido de oração que a gente fala, ora por mim.
elas ajudam a sustentar a nossa vida, sabe? Mas também ela nos lembra dos planos e propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Então, as amizades com o Senhor, elas sempre nos impulsionam a viver o que Deus tem para a nossa vida mesmo, né? E eu digo que, às vezes, ela vai ser uma vida simples, ela vai ser um encontro a cada 4 anos, 2 anos, começo do ano, mas o coração, ele sempre tá... Ele tá inteiro, ele não tem máscaras, ele não tem receios. É um coração que a gente pode ser vulnerável em toda estação da nossa vida, que elas podem estar celebrando, elas podem estar nos corrigindo, nos exortando, nos impulsionando. Então, as amizades no reino, elas são importantes para todas as estações da nossa vida, independente daquilo que nós estamos vivendo, que é totalmente diferente, né? Eu tô casada, as meninas estão solteiras ainda, em nome de Jesus. Amém. Estamos orando por isso. É isso aí. Mas eu digo que, mesmo a minha vida mudando, me dedicando mais talvez ao meu marido, à igreja local, ao meu trabalho, enfim, as amizades, elas permaneceram e elas se sustentaram, porque existiu uma aliança, existiu uma entrega mútua mesmo. E aquilo que Paulo diz, que nós devemos suportar uns aos outros em oração, e esse suporte, ele vem através das amizades também. Muito bom, muito bom. E eu acho que, pegando esse gancho, quero jogar para a Marília agora, para ela falar um pouco. Amizades, e eu acho que amizades demonstra também muitos fechamentos de ciclos. Tem vezes que a gente está com certas amizades, outras vezes a gente está de mudança de cidade, a gente está mais próximo de um, mais próximo de outro. E eu gostaria que você falasse sobre ciclos, Marília. Acho que ciclos difíceis, como é para você isso? Tem ciclos que são difíceis, que estão meio que no escuro, sem muitas respostas. Como lidar com isso? Eu acho que você é uma pessoa que lidou com ciclos muito longos, e o Senhor, recentemente, do nada, tem te levado para muitas outras estações. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Não na amizade, né? Não. Opa! Se você quiser, tá tudo bem. Tá. Mas em todos os âmbitos, eu gostaria. Tá. Algo que o Senhor tem me falado muito nesses últimos tempos filha, todas as estações que você vai viver e que eu vou te levar a viver, eu preciso que você segure ela com as mãos leves. Eu acho que, se eu olho para algum tempo atrás, mesmo não querendo, não achando, eu tinha um plano muito bem traçado. Eu falava que eu ia morar numa cidade, que tudo bem se Deus quiser mudar. Mas, assim, eu acho que eu tinha um futuro traçado. E eu acho que é muito importante, às vezes, de tempos em tempos, a gente abrir mão e refletir sobre aquilo que a gente está vivendo, abrir mão dos nossos planos, das nossas projeções, e se entregar para aquilo que Deus tem. Nós podemos falar não para a vontade de Deus, nós podemos falar não para novos ciclos que vão se abrir, mas se a presença do Senhor está conosco, se Jesus está conosco, vale a pena aquele ciclo, né? Eu acho que... Eu ouvi uma pregação dias atrás que falou muito comigo. Muitas vezes a gente vê o novo como uma ofensa. Às vezes você está vivendo uma fase que você gosta tanto, de repente chega o novo de Deus e aquilo ali acaba aquela fase. Às vezes acaba com uma tragédia, às vezes acaba de uma maneira que você não esperou. E aquele novo, aquela nova situação, aquela nova configuração, ela te ofende de alguma forma. E você fala, Senhor, por que isso? Estava tão bom lá. Senhor, por que isso agora? Acho que é como quando Moisés morreu e Josué precisava se levantar, sabe? Mas ele ainda estava no luto de Moisés. E aí eu ouvi uma pregação esses dias que falou muito comigo e fala que quando o Senhor nos fere, não é para nos destruir, é para nos resgatar. E eu tenho entendido que novos ciclos e novas estações é o Senhor muitas vezes nos resgatando da nossa própria vontade, que não ia dar num lugar legal, que não ia dar num lugar bom, e a gente olhando, sabe, para um lugar tão pequenininho, o Senhor falando, eu tenho mais, eu tenho outros planos. Então eu acho que se abrir para os planos do Senhor,
alguns ciclos vão ser muito desconfortáveis. Mudanças de configurações são desconfortáveis. A gente estava falando de amizade. Tem amizades que vão ser para a vida toda. Tem amizades que, infelizmente, vai acontecer alguma coisa e elas vão se encerrar. E nem por isso o nosso coração vai se fechar para outros amigos. Sim. Eu acho que esse lugar de vulnerabilidade, na amizade também, de... Tá, a pessoa pode me machucar, mas eu preciso me abrir. Nós precisamos... Eu acho que a amizade tem um papel muito importante porque eu posso ser eu mesma sem reservas. Eu posso ser a Marília aqui sem máscaras, entendeu? Sim. Eu acho que... como saber se essa pessoa é minha amiga ou não? Eu posso ser eu mesma? Eu posso confessar meus pecados, minhas vontades e me sentir segura? Eu acho que o verdadeiro amigo é esse. E sobre ciclos, eu acho que é isso. A vida pede da gente coragem. Eu acho que Deus espera da gente coragem. A gente precisa de coragem para ir vivendo os ciclos que o Senhor vai abrindo para nós. E por muito tempo eu fui muito relutante com essa questão de novo de Deus. Eu sempre fui aquela pessoa que gostou de uma vida estável, entendeu? Eu posso ficar no mesmo lugar, posso ir nos mesmos restaurantes a vida inteira. Eu não enjoo. E assim, inclusive, esse é um lugar que a gente vai ter que voltar. Sim, tá? Sim. Muito bom, muito bom. Então, a gente vai deixar aqui o @ também do café. Vai. Porque é um lugar que a Marília, ela vai querer voltar porque ela gostou. E é isso, eu acho que é se render ao novo de Deus e não ficar olhando para trás. A gente perde muito tempo olhando para trás, a gente perde a beleza do presente olhando para o passado. É isso. Muito bom, muito bom. E, bom, eu acho que você tocou numa pauta muito boa sobre coragem, né? Sobre a gente não olhar para trás e ter coragem de fazer algo novo. E eu acho que uma das nossas amigas que tem vivido isso muito é a Pri, porque de uma mudança de estação também que ela tem vivido, de muitas coisas, de uma temporada numa mesma cidade, junto com a sua família. Todas nós, de alguma maneira... já passamos por estações que a gente saiu de casa por conta da faculdade, enfim. E a Pri, ela tá vivendo essa estação mais, vamos dizer assim, mais atual agora, não que já tenha tido outras, mas hoje eu vejo a Pri uma decisão os últimos meses de muita coragem. Muita coragem. Então, eu queria que a Pri falasse um pouco pra gente, sobre coragem e como ter esse coração ensinável diante do Senhor durante essa temporada que você teve. Eita! Ela tá sentada na cadeirinha do coque, tá? É ali, ó, profético, tá? A gente colocou lá porque é profético. Amém! Eu, há uns 2 anos atrás, você falou em relação à coragem, há uns 2 anos atrás, com umas amigas numa reunião do nosso grupo caseiro da antiga igreja no Rio, Deus direcionou para a nossa líder uma palavra para cada pessoa. Dali eram uns 23 meninas. E na hora que ela chegou para falar para mim o que Deus tinha direcionado para ela, era a mesma palavra repetida 3 vezes: coragem, coragem, coragem. Uau. E aí eu não entendia nada. E 2 anos depois, o que Deus me trouxe foi justamente isso, sabe? Eu dar passos de fé. E antes, até mais cedo, quando vocês saíram ali, eu estava conversando com a Berê, foi que eu entrei num conflito antes de fazer essa transição de vir para cá. E eu lembro de eu estar sentada no sofá de casa chorando, assim, de Deus, mas por que isso agora? Por que eu tenho que viver isso agora? Não eram esses meus planos, o que você estava falando, sabe? Não que os planos que eu já tinha, Deus não tivesse direcionado, mas foi um mudar de rota que eu não estava esperando que isso fosse acontecer tão rápido, sabe? Foi definitivamente um de repente de Deus, sabe? Parece assim, Deus demora algumas vezes para fazer as coisas de repente. E o que aconteceu foi que eu sentada no sofá, eu orando, perguntando, Deus, por quê? E Deus foi muito claro comigo, falando que isso não seja egoísta, isso não é só sobre você. Uau. Sabe? Então, assim, era algo que eu tava entendendo que, Deus queria fazer algo na minha vida, mas não era para parar em mim, sabe? Era para que aquilo se estendesse para outras pessoas que eu ainda nem imaginava que poderiam ser. Então, assim, às vezes os nossos passos de coragem vai fazer com que outras vidas ao nosso redor sejam não somente afetadas,
Muito bom. mas elas sejam tocadas para que Deus leve elas para um lugar que Deus está chamando, às vezes, há muito tempo, sabe? E, às vezes, um passo que a gente dá não é só para a nossa vida. Às vezes a gente pensa os nossos planos, aquilo que eu queria, que eu quero fazer e tudo mais. Às vezes um passo que a gente dá é para abrir também um caminho para outras pessoas possam, sabe, a questão do amigo. Jesus chama os seus de amigos, sabe? Então, assim, os seus discípulos eram seus amigos. Ou seja, o reino de Deus é formado por amigos. Então, os nossos passos de coragem fazem com que a gente dê a mão para os nossos amigos e chama assim, aí, vambora, vamos junto, sabe? A amizade puxando, encorajando tudo isso. E foi justamente o que essa transição começou a fazer na minha vida. E isso também fez com que a minha família, de alguma forma, também fosse abençoada e Deus trouxesse, sabe? Abrisse para minha família também coisas e assim também para amigos, eu pensando assim, Deus, obrigado, porque eu sou só um canal. Eu não queria, mas Deus está abrindo isso para outras pessoas. Então, as bênçãos de Deus, até as amizades que Deus não dá, não param na gente, sabe? É para que seja estendido, para que o nome de Jesus seja glorificado. O evangelho precisa ser pregado através das nossas amizades, sabe? Então, às vezes, as nossas amizades vão tocar, vão alcançar outras vidas. Então, todo passo de coragem também engloba, para mim, né? A questão de Jesus estar chamando seus amigos a viverem coragem, sabe? E viver isso com vocês, Glória a Deus. junto também nesse tempo tem sido especial demais. Muito bom, muito bom. Quando a Pri estava falando, eu só lembrei mesmo da história de Abraão, né? Quando vai levar ali Isaac para ser sacrificado, né? E ele teve essa palavra, né? Que ele seria pai de multidões ali, né? E aquilo que naquele momento para ele era um sacrifício, que ele estava oferecendo esse sacrifício, mal sabia ele que a história dele ia ser contada e aquilo que a Pri fala, né? A nossa obediência radical, ela nunca vai parar em nós. Mesmo que naquele momento gere aquele, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que é esse passo que eu devo tomar? Mas quando a gente toma esse passo, a gente sai desse egoísmo e do imediatismo. E eu falo isso muito para mim, porque muitas vezes a gente se considera pessoas muito imediatistas, que quer ver o resultado amanhã. E quando a gente entende que o nosso passo de obediência ali, o passo de obediência que Abraão ele teve com Isaac, reflete na história de Jesus Cristo com a igreja. Então, era o cordeiro ali, né, sendo entregue. Então, era o filho, o único filho. Então, isso reflete na igreja. Então, assim, eu vejo isso também, é algo que eu sempre tento pensar e imaginar que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida e tudo que eu faço na minha vida é que, de alguma forma, que o Senhor ele possa ser exaltado no mercado de trabalho, nas minhas atitudes, na minha excelência, no meu cuidado em fazer as coisas, mas que não pare em mim, não para que eu possa juntar renda e melhor inserir 2 do que 1, mas de alguma forma para que seja abençoado, entendeu? E entrando nessa pauta de melhores serem 2 do que 1, Marília, relacionamentos. Vou dizer como a Gabriela costuma dizer, a nossa amiga. Um beijo pra você, Tolentino, que está nos Estados Unidos, não no Texas, mas nos Estados Unidos, see you. Relacionamentos, né, Marília? O que o senhor, o que você pensa sobre isso nesse momento atual, né? O que você tem buscado? E aquela perguntinha, que o seu coração, como é? Como tá o seu coração? Como tá o seu coração? Na verdade, essa pergunta é da Essa Berê, pergunta é minha, tá? É da Marília, desculpa, é porque elas são muito amigas. Como tá o seu coração? Eu acho que... Vou ser obrigada a falar disso, né? Eu acho que relacionamento faz parte da vida. É algo muito importante depois da nossa busca por Jesus. Porque eu penso assim, que é uma pessoa que vai estar com você em todos os momentos. Vai estar com você em meio a lutos familiares, vai estar com você para construir uma vida, família. E eu acho que... Juntar renda. Juntar renda. Esses dias a gente tava conversando sobre relacionamento e eu, nossa, Isadira e tal, papo cabeça. Ela falou assim, do nada. Ela virou e falou assim, não, é muito bom, né, casar, juntar renda, vai somar renda. Eu,
Ué, é porque, ó, porque Eu nunca tinha pensado, a explicação é a nisso. seguinte. No momento atual de vida Ela é muito financeiro que eu prática. tenho, ou eu tenho que trabalhar mais pra ganhar mais, Que não tá não tá mais. dando, por enquanto não tá dando, ou minha hora tem que valorizar mais, ou dorme ou trabalha, ou pra eu ficar mais rica do que eu tô agora, é só juntar com uma pessoa, porque aí junta a renda, você fica mais rica. Tô rico, virou ricão. Então, Visão prática, Entendeu? entendeu? Visão prática. O carro é dos dois, então é tudo Mas isso. eu acho que assim, não é a qualquer custo. Eu acho que relacionamento é algo legal, é algo bom, mas não é a qualquer custo. Acho que a gente tem que ter muito isso em mente, sabe? Às vezes as pessoas veem pessoas solteiras e falam, nossa, meu Deus, que martírio. Não, gente, ser solteiro também é muito bom. Eu acho que estar num relacionamento ruim deve ser muito ruim. sim. E eu acho que estar em ambientes que a gente sente que já não faz parte mais, ou que aquilo que a gente está oferecendo parece que já não faz mais sentido a nossa intenção de energia, eu acho que dentro do casamento, por isso que tem que escolher muito bem. Porque depois que casou, não dá pra... eu vou mudar. Eu acho que não bateu, não deu certo. Não. Né? E eu acho que... E a gente aprende, e eu falo que, gente, que o melhor lugar sempre para todos os dons e talentos é a igreja. Porque a igreja ensina desde o músico, desde a você falar, de você pregar. E a igreja também te ensina a relacionar. E eu gostaria de jogar essa bola para Berê, né? Falar sobre igreja, relacionamento e saber pertencer, saber dosar, saber o momento que eu preciso ser intencional, né? Como é isso? Bom, né, falando sobre isso, hoje eu sou casada e eu conheci Vocês o viu meu que ela marido. falou 3 vezes que ela é casada. Um abraço, James! James, Meu um beijo! marido, James, te amo. Mas é para falar sobre isso, sobre o senso, o equilíbrio, sobre as estações. Então, eu conheci meu marido na igreja. Então, a gente servia e era até uma pauta que a gente estava falando. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, a gente servia a igreja, né? E a gente se conheceu servindo ao Senhor na igreja. E era uma estação em que nós estávamos participando da construção de uma igreja. Então, ela tinha acabado de começar e a gente servia em todos os ministérios, basicamente. E o nosso tempo, de fato, era servir ao Senhor na igreja. Então, a gente começou a namorar, existiram os desafios de tipo, não, às vezes a gente não vai sair sozinhos, porque na época eu liderava os jovens, então eu precisava estar com jovens, então às vezes o nosso date era com 30 jovens, era envolvido com outras pessoas. E para nós dois naquela estação estava tudo bem. Nós estávamos com o nosso coração entregue na edificação de uma igreja, na construção de uma igreja, de uma visão que o Senhor havia confiado aos nossos corações também. Então, o nosso tempo dedicado e gasto ali estava tudo bem, né? Mas aí a gente noivou, a gente casou, começamos a viver uma estação totalmente diferente. E mesmo assim, nós ainda servimos ao Senhor, né? Porque o casamento, ele não muda o coração de servo, né? Então, só que o casamento, ele nos ensina a equilibrar o nosso tempo. Nós servimos, mas nós também precisamos servir um ao outro. Nós precisamos estar um com o outro. E se não existe um equilíbrio, algo vai ficar doente, né? Seja o nosso casamento, que vai ser negligenciado, ou às vezes, se nós estamos servindo em muitos ministérios, algum ministério ele vai ficar em defasagem porque a gente de fato não dá conta. Até porque a nossa vida não é integralmente só o casamento e só a igreja. Eu tenho um trabalho, eu tenho a minha família, ele também tem, então um trabalho que é totalmente diferente. No meio disso tudo, a gente decidiu abrir uma hamburgueria. E aí o nosso tempo ficou muito escasso. Precisamos elencar prioridades na nossa vida. Então, essa estação é uma estação que vamos voltar para o nosso casamento. Então, servimos de uma forma equilibrada, servimos de uma forma em que não negligenciamos aquilo que o Senhor confiou no nosso coração,
ou aquilo que nós entendíamos como um propósito dentro da casa de Deus, mas também decidimos fazer do nosso casamento uma prioridade. Então, equilibramos, ajustamos as balanças para que tudo na nossa vida pudesse fluir de forma mais saudável. E durante esse processo de ajuste mesmo, a gente entrou num looping também de muito trabalho, e aí a gente estava entrando num burnout, porque o trabalho virou uma prioridade, e aí o casamento acabou, não que passamos por momentos difíceis, mas a gente percebeu que o trabalho estava ficando acima do nosso casamento. Então, é uma outra bandeja que a gente precisa equilibrar, que a gente precisa tirar o pé, para que a nossa vida flua de forma saudável. Então, hoje, a gente tem essa compreensão de que Deus, Ele é o centro da nossa vida, então Ele é a nossa prioridade número 1. Depois é o nosso casamento, que é a nossa família, e depois é o nosso trabalho, e depois é servir a igreja local. Então, quando isso sai dessa ordem na nossa vida, ela entra em um desequilíbrio. Então, a gente precisa sempre estar alinhando o nosso propósito mesmo, a nossa visão, o que nós estamos entendendo para essa estação, para que essa ordem que a gente elencou para a nossa vida, para o nosso casamento, ela não entra em um distúrbio mesmo, ela não desequilibre. É muito bom entender que eu acho que entender as estações e os tempos, né, aquilo que o senhor está fazendo, e a Berê é uma pessoa que tem muito testemunho nisso, né, como vida de casal, daquilo que o senhor está fazendo, como poder equilibrar os pratinhos, entender, e da mesma maneira saber mesmo que de uma, não ali todos os dias, sim, mas o coração de servir, ele tá na pessoa, na individualidade, né? Sim. E Marília, a Marília, o que você quer falar? Eu quero falar uma coisa. O que você quer falar? O que você queria falar? Não, pode falar aí, Tá. você que manda. Agora, gente, é um papo de solteira pra solteira. É o seguinte... Porque ela falou de casada, né? Exatamente. Agora eu tô deixa falando deixa aqui, a defensora da banca das solteiras. A banca entendeu? das solteiras. Eu acho que a gente precisa tirar, nós três. Às vezes a gente coloca Deus numa caixinha. E a gente acha que Deus só vai agir de uma forma. Deus só vai me apresentar alguém em um lugar específico. Deus só vai fazer de uma forma. E eu vejo muita gente até mistificando essa área da vida. A gente precisa ser um pouco mais prático. Não tô falando que a gente não precisa orar, a gente precisa orar pra vida, mas às vezes a pessoa fica fazendo 1000 jejuns pra encontrar um marido. Beleza, mas você tem que orar pra sua vida, você vai encontrar alguém nesse meio do caminho, mas não se limite, sabe? Não se limite a um ambiente específico. Você precisa achar alguém que ame Jesus como você. Alguém que você olha a Bíblia e fala, cara, esse cara tem princípios, ele ama Jesus. Mas assim, não se limite. Muitas vezes a gente coloca todas as áreas da nossa vida como uma maneira mais racional, e essa área em específico de relacionamento como uma coisa mais mística, mais espiritual. Não, o Senhor tem que descer, o Senhor tem que falar, o Senhor tem que confirmar. Não, gente, eu acho que dá pra ser mais leve, sabe? É isso. Dá pra ser mais leve, mas isso das pessoas... Não, a gente não vai brigar. Eu só quero complementar. Porque a gente mistifica do tipo, Deus vai falar, não, esse é o seu varão. Mas não, é uma escolha, é uma ação minha, né? Precisa ser uma responsabilidade minha, porque é a pessoa em que eu vou escolher para estar comigo até que o Senhor nos chame pra glória. Então, assim... Pode continuar, você estava preparando. Até perdi minha linha de raciocínio. E ó, por favor, gente, não falem isso. Deus falou. Deus falou para começar um relacionamento, mas Deus também falou para terminar. Então, que Deus é esse que tá confuso? Exatamente. Eita. É uma escolha. É uma escolha. Você viu que a pessoa tá alinhada ali com os seus valores, com aquilo que é inegociável para você. Você escolheu. Sim, eu quero estar nesse relacionamento. Bom. E é isso. Desculpa. Pode continuar. Não, é porque eu tô pensando assim, bom, esse é um tema tão bom, que se você assistiu até aqui, você deve comentar. O próximo Papo Podcast com café e amigas em Texas deve ser, acho que só sobre relacionamento, sobre coisas que a gente tá vivendo, enfim,
sobre essas pautas, porque, assim, uma coisa que eu vejo, assim, né? Lógico que a gente tem as nossas temporadas, a gente é amiga da Berê quando ela também era solteira. A gente viu o Senhor fazendo milagre na vida dela, glória a né? Deus. E ela vai ver o Senhor... Em nome de Jesus. Ela vai ver o Senhor fazendo Em nome de Jesus. ela vai ver o Senhor fazendo milagre. E ela já nos ensinou a dica que a gente conta. Lembra a dica da... Então ela já ensinou a dica pra gente, mas vai deixar aí. Tem uma oração específica que acelera. Brincadeira, é papo de coach. Gente, Mas isso aí fica pro fica pro próximo, porque senão a gente vai ficar muito grande esse podcast aqui. Mas eu acho que pra gente finalizar, eu vou falar algumas palavras que na minha cabeça acho que faz sentido para as estações que vocês estão vivendo. E diante dessa palavra, dessa única palavra, vocês não têm que responder com uma palavra, porque eu não gosto desse negócio de responder uma palavra que não... Mas respondam de uma forma mais concisa daquilo que o senhor está falando para você. Então, eu vou começar com a Priscila. Priscila. É de Priscila. Calma aí, a Papum, você fala uma palavra? Eu vou falar uma palavra e você fala... Uma frase. Não, uma frase não, mas o que palavra? você sente quando sente sobre essa palavra? Direto e reto. Eu acho que a sua palavra, coragem, que a gente já falou. Para esse momento, coragem. Só vai. É isso, só vai. Deus deu orientação, ele vai dar provisão. Só vai. Prega. Deus deu orientação, Deus vai dar provisão. Marília. Hudson Taylor, missionário Hudson Taylor que falou isso. Foi eu não, tá? Olha lá, ó. Ela cita a referência, outro nível. outro nível. Outro nível. Honrar aqueles que vieram antes de nós. Marília. Tristeza. Vai passar. Acho que é bom que a gente lembrar que toda tristeza tem um fim. Então, ainda mais com Jesus, sabe? Às vezes a gente fica olhando muito para milagres. Era só uma frase, mas enfim, vai passar, vai passar. A gente grava um podcast depois sobre isso. Muito bom, muito bom. Essa daqui, ó, unção. Sobre isso. Iberê. O novo. Nossa. The new. In English. Denil. Eu acho que antes o novo ele me assustaria. Mas hoje o novo ele tem gerado muita expectativa no meu coração, não de coisas grandes ou nem nada, mas de fato de estar vivendo o que o Senhor tem para mim nessa estação. Muito bom, muito bom. É isso. Vai, eu nunca sei onde tá o microfone. Só segura, só segura. Tá, eu vou falar uma palavra agora. Eu não tava preparada. Eu falei que eu ia ser só host. Futuro. A Deus pertence. Nós estamos no mês, agosto. Não, cara. Eu não vi uma palavra boa, eu tenho que melhorar o meu... Tá, futuro. A Deus pertence, mas seja fiel no processo. Aprenda a ser sensível com a voz do Espírito Santo, daquilo que ele está te guiando. E não desmereça as coisas que o Senhor está colocando na sua mão. E não seja medíocre. Faça com excelência. Às vezes o futuro parece ser muito futuro, mas às vezes o futuro é logo ali. E às vezes a gente só precisa ser fiel e bom mordomo daquilo que o Senhor está colocando na nossa mão. Então, é isso. Ô, glória. Ô, glória. Gente, então esse foi... Nem sei qual é o nome desse rolê aqui, desse papo. Mas eu tô... Mas, gente, tô muito feliz porque são amigas, assim, que a gente construiu, a gente falou um pouquinho de conexões, de pessoas que foram nos conectando. A Tolentino foi uma dessas pessoas que nos conectou. Muitas coisas a gente passou junto, passamos uma pandemia junto. E a gente tinha momentos no Meet de orações tão fortes que o Senhor fazia, que a gente ficava, assim, chorando, que a gente recebia palavras, assim, horas chorando através de um Meet. Então,
o Senhor já fez tanto em nós, né? Mesmo de forma online, mesmo de forma remota, junta. E a gente está em estações tão diferentes daquela. A gente tinha tanto tempo naquela época que a gente nem sabia. Agora a gente tem uma vida tão mais dinâmica, mas a gente... É muito bom ter esse tempo que a gente consegue refletir e mesmo longe acompanhar aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada uma. Então, eu queria que a pastora Marília fizesse uma oração por nós e por todas aquelas aquelas que assistiram esse podcast aqui. E é isso. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, mas também pela vida de cada um que está ouvindo isso aqui. Nós sabemos que não existe coincidência no reino de Deus. O Senhor faz tudo apropriado ao seu tempo. Pai, se tem alguém precisando de resposta agora, que o Senhor venha com resposta. Se tem alguém precisando de alegria agora, que o Senhor venha com alegria, Espírito Santo. Se tem alguém precisando de um milagre, que o Senhor venha com um milagre. Se tem alguém precisando de um novo começo, que o Senhor venha com um novo começo, Pai. E que o Senhor traga a esperança de dias melhores, a esperança da salvação, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. See you.